Muito boa tarde, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Nós estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde de quinta-feira. Hoje é dia 26 de agosto de 2021. Estou feliz, contente, porque até aqui Deus tem nos dado vitória. E eu também tenho certeza, se você está aí comigo nesta tarde desta quinta-feira, Deus tem te dado vitória. Por isso estamos aqui unidos mais uma vez, numa mesma fé, em oração, clamando a Deus, confiando em Deus, confiando nas promessas, confiando no agir de Deus. Nós não desistimos. A palavra do crente, no nosso vocabulário não pode existir desistir. Não podemos desistir, porque Deus não desiste de mim. Então Deus nunca desiste de você, Deus nunca desiste de mim. Ele acredita em nós, Ele sempre trabalha por nós, Ele sempre está velando por nós, Ele sempre está cuidando de nós. E as mãos dele estão assim, sobre a nossa vida. E não podemos sair debaixo desta mão de Deus. A mão de Deus está estendida. Mas nós não podemos sair desta cobertura espiritual das mãos de Deus sobre a nossa vida. Enquanto nós estivermos debaixo das mãos de Deus, estamos guardados, estamos abençoados, estamos sendo guiados pelo Senhor. Na época que o povo saiu do Egito, o próprio Deus guiava eles com uma coluna de fogo de noite, e uma nuvem de dia, uma coluna de nuvem de dia guiava aquele povo. Quando a nuvem mexia, quando aquela coluna de fogo mexia, o povo andava. Quando aquela nuvem mexia, o povo andava, não podia perder de vista. Eles eram guiados, literalmente guiados por aquela nuvem, por aquela coluna de fogo. Hoje não tem isso mais guiando a nossa vida, mas é a mão de Deus. É a mão de Deus que guia os nossos caminhos. A instrução está aqui, a Bíblia Sagrada. A Bíblia que nos instrui tudo que devemos fazer, como nos devemos portar, como nós devemos agradar a Deus e como nós devemos resistir o mal. A Bíblia nos ensina tudo. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, porque todo dia que eu leio, esta palavra fala comigo, irmãos. Todo dia que nós sentamos, deixa o celular para o lado, senão você não consegue ler a Bíblia. Desligo o celular, deixo para um canto, e vou ler a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, Como Deus fala comigo, como Deus fala conosco, através da palavra, Lemos ali, a palavra vai criando vida dentro de nós. Eu começo a viajar nas histórias da Bíblia. Tem hora que parece que eu estou lá vendo o que está acontecendo. Que coisa maravilhosa, A gente viajar, ver o agir de Deus, ver o cuidado de Deus, ver o poder de Deus, ver o tamanho do Deus que nós servimos. Que eu lembro que quando Israel estava encurralado, ali o rei prostou-se diante do Senhor, Ezequias, e apresentou aquela queixa diante de Deus. Deus usou o profeta e falou para ele: essa peleja, você não vai precisar pelejar, deixa comigo. A Bíblia fala que naquela mesma noite, Deus feriu 185 mil soldados. Pelejou pelo povo de Deus. Que coisa tremenda. Olha o poder desse Deus. Um anjo do Senhor desceu e feriu a 185 mil soldados. No outro dia, o povo que estava afrontando Israel só via lá aquele monte de gente morta. Porque afrontou o Deus vivo. Que maravilha, Nós sabemos que tem um Deus grande, poderoso, que peleja, que guarda, que nos conduz à nossa vida. Então vale a pena, irmãos, vale a pena confiar no nosso Deus, vale a pena nós esperarmos no nosso Deus. Eu fico maravilhado lendo aqui esta oração de Abacuque, está aqui no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, e 18, é um versículo muito conhecido. Aqui é uma oração do profeta Abacuque, fazendo essa oração. Ele diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas,
e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força. Que coisa tremenda, né? Olha o caos que esse profeta coloca a situação. Olha a situação que esse profeta fala, olha o caos que estava. Sabendo nós que naquela época, né, o povo sobrevivia da agricultura ou da pecuária, né? Ele diz assim, ó, ainda que a figueira, quer dizer, não produza figo, o fruto nem haja fruto na uva, não haja uva, os principais alimentos deles da época. O produto da oliveiramento, não esteja azeite, não dá oliva, não tem azeite. Os principais alimentos que eles tinham. E os campos não produzam mantimento, seca. As ovelhas sejam roubadas, arrebatadas. Os seus inimigos vêm e roubam todas as suas ovelhas. A provisão, ele está falando aqui de todas as suas provisões acabaram. Está falando de fome, está falando de situação terrível aqui o profeta. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha, mesmo que faltasse tudo para ele fala, todavia eu me alegrarei, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Irmãos, isso aqui nos inspira. Essa oração desse profeta, esses versículos, nos inspira a prosseguir. Porque muitas das vezes, irmãos, não temos tudo que nós queremos. Muitas das vezes nos falta alguma coisa. Muitas das vezes passamos por desemprego, passamos situações adversas. Às vezes nós fazemos uns planos, uns projetos, não dá certo. Mas nem por isso, irmãos, nós não podemos deixar de exultar o Deus da nossa salvação. Nem por isso nós não podemos deixar de não nos alegrar no Senhor. Podemos alegrar no Senhor. O profeta, no meio desse caos, faltando tudo, o principal que eles tinham, acabou, não tinha. Todavia eu me alegro no Senhor. Olha, então quer dizer que a situação que nós vivemos não pode determinar a maneira de que eu sigo a Deus, ou sirva a Deus, ou adoro a Deus, não. Eu não posso servir a Deus, adorar a Deus, alegrar no Senhor, somente se eu estiver sendo agraciado. Lógico que Deus ele vai nos abençoar mesmo. Eu tenho convicção que Deus não vai deixar nós faltar nada. Mas mesmo se acontecer tudo isso, isso não pode atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Devo me alegrar no Senhor, exultar o Deus da minha salvação. Porque Deus cuida de nós. Ele está conosco. É uma situação de caos, uma situação difícil, uma situação impossível até de sobrevivência. Para uma época, como eu disse, que dependia tanto da produção da pecuária e também das plantações. Então o profeta, mesmo que faltasse tudo isso, eu exultarei o Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor. Não estava se alegrando por causa da desgraça instalada sobre aquilo que ele estava falando, sobre a falta das coisas. Ele não está se alegrando pela falta. Ele está se alegrando no Senhor. Não é que ele estava alegrando por escassez, por aquela situação caótica, não. Ele estava se alegrando no Senhor, por mais que a situação estivesse caótica. Eu me alegrarei no Senhor. Deus está acima do alimento. Deus está acima das provisões. Deus está acima da roupa. Deus está acima da minha saúde. Deus está acima se meu negócio está dando certo ou não. Deus está acima do desemprego. Deus está acima dessas dores no corpo, dessas enfermidades que eu tenho. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. As circunstâncias existenciais não impediam o profeta de alegrar no Senhor. Mesmo, ele falou, mesmo se a minha barriga estiver roncando de fome,
Mesmo se eu não tiver nada para comer, nem para beber, nem para me ungir, que eles usavam muito óleo, o azeite, mesmo que não tivesse nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. E quantas vezes, irmãos, por coisas tão pequenas, nós já entristecemos diante de Deus. Talvez por coisas tão pequenas nós já começamos a murmurar. Tem pessoas que murmuram por coisas tão pequenas. E uma coisa que Deus detesta é pessoas murmuradoras. Nós vemos isso na Bíblia. Aquele povo ficou 40 anos naquele deserto sofrendo por causa da murmuração. Deus não gosta de murmuradores. Ele gosta de adoradores. Aquele que conseguir adorar a Deus na adversidade, na situação contrária, na escassez, nos ventos ao contrário, ele conseguir adorar a Deus como Jó adorou a Deus, naquela situação que é uma prova maior do que a de Jó, ele está provado na universidade de Deus. Ele está provado. Aquele que consegue exultar, adorar a Deus no meio da dificuldade, no meio da prova, no meio da luta, no meio da escassez, no meio da morte, no meio das circunstâncias difíceis. Esse está provado no colegiado de Deus. Irmãos, não sejamos murmuradores, mas sejamos adoradores, mesmo que as coisas não estão do jeito que você espera. Mesmo que os seus planos, os seus projetos não deram certo. Ah, pastor, eu planejei tirar uma habilitação, não consegui. Eu planejei fazer isso, eu planejei abrir o meu negócio, um próprio negócio, não deu certo. Eu planejei casar, não consegui. Eu planejei isso aqui, não deu certo. Irmãos, adore a Deus. Se não deu certo esse ano, o ano que vem vai dar certo. Se não der certo o ano que vem, o outro ano, Deus está no... Entrega nas mãos de Deus. Alegra no Senhor. Aleluia. Eu falo sempre para os nossos ouvintes, falo para minha esposa, o nosso maior bem neste mundo é o nosso nome escrito no livro da vida. Isso já não é o suficiente, irmãos, para rirmos de orelha a orelha. É o suficiente. É o suficiente. O nosso nome escrito no livro da vida é o suficiente para nós viver alegre até na doença, até na morte. Porque nós sabemos, se o nosso nome está no livro da vida, nós temos a vida eterna. Mas muitas das vezes estamos preocupados em levar uma vida quieta e sossegada, uma vida pomposa, uma vida de regalia aqui neste mundo, e não preocupamos com o porvir. Não preocupamos com o futuro, a vida eterna. Mas devemos sim, lógico, que Deus tem o melhor para nós. Nós que somos filhos de Deus, filhas e filhos de Deus, Deus tem bênçãos para a nossa vida. Mas não podemos ser murmuradores, mas devemos ser adoradores. Devemos ser agradecidos a Deus por tudo. Tem pessoas neste momento que nós estamos aqui gravando, está sendo caçado como animal, só por causa eles crerem em Jesus. Em países aí do Oriente Médio, da Ásia, tantos lugares da África, cristãos como eu e você, que adoram a Jesus, que servem a Deus, talvez muito mais fiel do que eu, sendo caçados como animais para serem mortos, para serem torturados, para serem judiados por causa do nome de Jesus. E muitas das vezes eles estão alegres. Muitas das vezes eles estão felizes servindo a Deus. Muitas das vezes eles estão ali procurados, como eu falei, caçados como bicho, como animal, mas não abandonam o Deus que eles servem. E nós temos tudo, que nós temos liberdade. Nós temos, graças a Deus, Deus não tem deixado faltar nada para o seu povo. E muitas das vezes nós não conseguimos nos alegrar no Senhor. Que repensemos, que possamos pensar um pouco nisso. Que eu tenho certeza que a nossa vida vai ser muito mais abençoada se formos gratos a Deus.
Pense nisso, que nesta tarde o Espírito Santo possa nos dar força para nós nos alegrarmos, até mesmo numa situação caótica, numa situação contrária, numa situação que foge do nosso controle. Mas alegremos no Senhor, porque Ele é a nossa força. Vamos orar nesta tarde? Pastor, eu quero que o Senhor ore por mim. Deixa o seu pedido aqui nos comentários desse vídeo. Pastor, eu preciso de um milagre. Ora comigo nesta hora. Vamos orar junto. Pastor, eu não sei orar. Ouça a oração neste momento e une a sua fé comigo, que eu tenho certeza que Deus conhece o seu coração. Oremos nesta tarde. Querido Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui nesta tarde, de quinta-feira, 26 de agosto, Pai, de 2021. Quero te agradecer, Senhor, por este privilégio de podermos mais uma vez transmitirmos uma pequena porção da Tua bendita e santa palavra. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a nos alegrarmos no Senhor, exultarmos no Deus da nossa salvação, como esse profeta Abacuque, Pai. Falou mesmo que ele estivesse numa situação caótica, mesmo que lhe faltasse tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Pai, nos ajuda a sermos gratos, nos ajuda, Senhor, nos alegrarmos com a Tua presença, Pai, porque a Tua presença nos basta, Pai, para sermos felizes. Pai, abençoa o Teu povo, visita a todos que estão orando comigo nesta tarde desta quinta-feira, Pai. Visita este irmão, visita esta irmã. Toca, Senhor, do alto da cabeça, as plantas dos pés. Repreenda toda dor, todo mal, Senhor. Eu peço que o Senhor venha curar, Pai. Curar o físico, curar a alma, curar o espírito, curar, Pai, uma cura interior, uma cura exterior. Cura estas pessoas, Pai. Quantas pessoas estão tristes, amarguradas, preocupadas, ansiosas, desesperadas, pensando até mesmo besteira, Pai. Mas visita nesta tarde. Traz a paz a esses corações aflitos, Pai. Traz a paz para esses corações que estão agoniados. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo. Meu Deus, cura, Pai, também aqueles que estão enfermos fisicamente. Toca, Senhor, em todo tipo de enfermidade, do alto da cabeça às plantas dos pés, enfermidade na carne, nos ossos, nos nervos. Toca nestas veias, Pai, que estão entupidas. Toca, Senhor, nesses ossos que estão desgastados. Toca, Senhor, toca nas juntas. Ô, Senhor, toca nesse fígado, toca nesse coração, toca nesse pulmão, Pai, nas vistas, nos olhos, no ouvido, Pai. Em nome de Jesus, toca nestas vidas, Pai. Esta dor de cabeça que não vai embora, eu repreendo. Em o nome de Jesus, que toda dor vai embora. Do alto da cabeça às plantas dos pés, que toda dor, toda doença, todo mal, não resista. O nome de Jesus vai embora. Vai embora, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo nesta tarde, Pai. Todos que estão orando comigo, Pai. Ô, Senhor, visita os lares, as famílias, as empresas, esse negócio, esse salão, esta loja, ô, Pai, esse comércio, visita nesta tarde. Abençoa os Teus filhos, Pai. Prospera, abre portas. Faz um milagre na vida dos Teus filhos e filhas nesta tarde, Pai. Que as bênçãos do Senhor possam vir sobre cada um dos nossos ouvintes, Pai. Que eles possam ser abençoados pelo Senhor. Pai, alegra o nosso coração nesta tarde. Nos dá alegria do céu, alegria da salvação. Meu Deus, alegra, Pai, esta pessoa que está triste. Esta pessoa, meu Deus, que está, meu Pai, pensando até mesmo em tirar a própria vida. Eu repreendo esse espírito da morte. Eu repreendo este mal. Meu Deus, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor possa vir sobre cada vida, Pai, nesta tarde. Cada lar, cada família, cada filho, cada esposa, visita os lares e as famílias nesta tarde, Pai. Meu Deus, que toda sorte de bênção
venham sobre a vida dos teus filhos e filhas, Pai. Essa é a oração que nós fazemos e já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês possam ter uma ótima tarde de quinta-feira, uma ótima noite, um ótimo fim de semana. E se alegre no Senhor, alegre no Deus da sua salvação. Mesmo que não está dando certo, mesmo que não saiu do jeito que você esperava, todavia se alegra no Senhor, exulte o Deus da sua salvação. Você é especial, Jesus te ama. Você custou um preço de sangue, você custou o preço de sangue lá naquela cruz. Então creia nisso, toma posse da tua vitória nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Você pode ficar à vontade em deixar o seu pedido de oração aqui, que nós vamos te atender. Também eu vou deixar agora um testemunho para a edificação da nossa fé. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom dia, irmão Eurípides e irmã Débora. Eu sou a irmã Terezinha, de Tocantins. Olha, irmãos, agora nessa manhã eu vou contar o meu testemunho para a honra e glória de meu Deus, que um dia eu falei para vocês que eu sei que um dia Deus ia me dar essa oportunidade, me abençoar e abençoar minha família. Então hoje, estou aqui contando o meu testemunho da minha mãe. Dia 24 de junho eu liguei e conversei com a irmã Débora e pedi para ela me ajudar em orações, que a minha mãe não estava bem, e a minha mãe doente dos olhos, e febre, e não estava bem. Ela não estava se alimentando, porque não estava com apetite para se alimentar, e ela não estava bem. Então Jesus curou minha mãe. Eu levei ela ao médico, mas Jesus curou minha mãe. Minha mãe hoje está bem, para a honra e glória de meu Deus. E a irmã pegou e falou para mim: irmã, nós vamos orar por você e pela sua mãe. Então está aqui meu testemunho e muito obrigado por vocês estar orando, não só pela minha família, como muitas milhares de famílias que estão recebendo bênçãos. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e é em Deus que nós confiamos, e é Ele que nos fortalece e nos livra de todo mal. Amém. E eu creio, para a honra e glória de meu Deus, e a minha mãe não vai arruinar mais, para a honra e glória de meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor.